Minha sogra veio ver os netos, sem saber que o filho dela tinha nos abandonado por outra mulher. Mas no momento em que ela entrou na casa, a expressão dela mudou. Eu não dormia há semanas. Meu cabelo estava preso num coque desmanchado de ontem. Meu moletom tinha fórmula seca na manga. Milo estava mordendo meu ombro por causa dos dentinhos. E Ruby estava derrubando torres de blocos no chão. Então a campainha tocou. Diane Caldwell estava na minha varanda, usando um casaco caramelo sob medida e brincos de pérola, sorrindo como se tivesse acabado de sair de uma revista. Surpresa, ela disse animada. Eu estava por perto. Diane nunca estava simplesmente por perto. Ela marcava visitas com 2 semanas de antecedência, trazia lanches organizados por cores, mandava mensagens de lembrete no dia anterior e na manhã da visita. Mas Ruby já tinha visto ela. Vovó. Diane entrou envolta em perfume caro e falsa cordialidade. Beijou a cabeça de Ruby, fez cócegas na bochecha de Milo. Então, os olhos dela percorreram o cômodo com a precisão lenta e deliberada de quem está fazendo um inventário. Brinquedos por toda parte, correspondências não abertas, roupa suja empilhada perto da escada e a moldura vazia na estante onde costumava ficar nossa foto de casamento. Ela caminhou até lá devagar. Por que essa moldura está vazia? Balancei Milo suavemente para mantê-lo calmo. Eric foi embora, eu disse, 3 semanas atrás. O silêncio caiu na sala como algo pesado. Entreguei a ela a captura de tela que eu carregava desde a noite em que ele foi embora. Impressa, guardada. A mensagem dele em texto claro e brutal. Eu mereço ser feliz. Esse casamento ficou estressante demais. Você vai ficar bem. Você é mais forte do que pensa. Ela leu 2 vezes, então olhou para mim. A raiva nos olhos dela não era para o filho, era totalmente para mim. Você deve ter levado ele a isso. Eu esperava choque, talvez até tristeza. Não isso. Ela começou a andar de um lado para o outro. Chamou a casa de desastre. Disse que não era de se admirar que ele precisasse de distância. Disse que muitas mulheres davam conta. Com um marido, respondi. Os olhos dela brilharam. Cuidado com o seu tom. Então ela parou de andar. Onde ele está ficando? Sustentei o olhar dela. Do outro lado da cidade, com Kelsey, o rosto dela se contorceu. Quem é Kelsey? A mulher por quem ele nos deixou. A negação veio rápida e forte. Ela balançou a cabeça. Ela falou que homens saem da linha quando as esposas não se cuidam, olhando para meu cabelo bagunçado, rosto cansado e moletom. Senti como um tapa. Falei que não aceitaria insultos ali. Ela zombou. Sua casa? Eric paga tudo. Não era verdade, mas agora eu entendia. Eric já vinha reescrevendo a história, se colocando como o provedor exausto, alimentando a mãe com uma versão dos fatos que o fazia de vítima e a mim de culpada. Então ela deu um passo à frente. Deixe-me levar as crianças. Ruby se apertou forte contra minha perna. Não, eu disse. Você está emocional. Precisa de tempo para pensar. Ela rebateu. Eu sou a mãe delas. A voz dela ficou baixa e suave. Se você cooperar, podemos resolver isso discretamente. Essa palavra, discretamente. Ela não queria resolução. Ela queria controle. Ela queria enterrar a história antes que pudesse manchar o nome da família. Coloquei a mão no bolso e tirei meu celular. Pode ligar para ele. Eu disse calmamente. O celular dela pairou sobre a tela, porque eu já liguei para minha advogada. Ela congelou. Eu pedi a guarda temporária na semana passada. Segurei o olhar dela sem piscar. E pensão alimentícia. O maxilar dela se contraiu. Eric foi notificado ontem. Ele chegou 12 minutos depois. Camisa amassada, barba por fazer. O olhar de um homem que recebeu uma ligação para a qual não estava preparado. Ele entrou e viu Ruby. Viu Milo. Viu a mãe dele parada, rígida, no meio da sala. Então ele me viu, de pé entre meus filhos e os dois. Você entrou com os papéis? Ele disse. Você foi embora. Eu precisava de espaço. Você foi morar com outra mulher. Diane interveio bruscamente. Eric, leve as crianças para minha casa. Agora. Não, eu disse. A voz de Eric ficou dura. Eles são meus filhos. Então haja como tal. A sala ficou completamente silenciosa. Ruby puxou a barra da minha manga com as 2 mãos. Papai, você vai voltar para casa? Eric abriu a boca. Nenhum som saiu. Ruby encostou o rosto no meu lado sem dizer mais nada. O silêncio tomou conta da sala, mais forte que qualquer briga. Eric olhou para a mãe, para mim e para a moldura vazia onde nossa vida era mostrada. Algo mudou nele. Agora não, mãe. Diane piscou. Eric, falei que agora não. Pela primeira vez desde que entrou pela minha porta, Diane Caldwell não tinha mais nada a dizer. Ela olhou para o filho como se não o reconhecesse. Como se o roteiro que ela vinha seguindo há 30 anos de repente tivesse parado de funcionar. Então ela olhou para mim. Um olhar longo, frio, avaliador. Um olhar que dizia que essa conversa estava longe de terminar. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. Eric ficou parado nos destroços do lar que ele havia abandonado. Os mordedores, o monitor de bebê piscando na mesa de centro. Ruby ainda colada ao meu lado. O que você quer? Ele perguntou baixinho. Um acordo de guarda, pensão alimentícia, sua namorada longe dos nossos filhos. Ele olhou para Ruby, para Milo, que estendia os bracinhos do cadeirinha, para a moldura vazia. Então o celular dele vibrou no bolso. Ele olhou para a tela. Algo passou pelo rosto dele que eu nunca tinha visto antes. Não era culpa, nem vergonha, era pânico. Ele virou a tela para o peito antes que eu pudesse ler. História completa no canal indicado abaixo.